A dúvida que o pessoal pode estar em casa também é como eu vou saber se é um anjo ou um anjo caído. Sim, Ele mas perde se o você brilho, tem uma experiência... ele perde um pouco. Ou um anjo caído, um demônio pode Mas- se passar por mas- ele. O anjo não pode te mandar fazer uma coisa contrária à vontade de Exato. Já Deus. começa daí. Esse é já- o princípio básico. Mas é uma coisa que vai contrária à Bíblia. Por exemplo, matar uma pessoa. matar uma pessoa, por exemplo, se você está na presença da Eucaristia, Cristo Eucarístico, Sei. e tiver uma imagem e um anjo te disser, adore esta imagem, esse anjo não é de Deus. Porque a imagem não é para ser adorada. Entendi. A adoração é a Deus. Então, nós adoramos a Deus. Por isso que nós adoramos a Eucaristia, porque ali está Cristo. Se um anjo te disser uma coisa contrária àquilo que é de Deus, contrária àquilo que é a verdade de Deus, ele não é um anjo. Né? A sutileza do... Mas visualmente ele pode ter engano. Pode. né? Pode. O diabo na sua artimanha, Usa de todos ele os- pode se Transfigurar. transvestir de todas as coisas, mas chega um ponto que ele não pode. São Miguel, por exemplo, quando você invoca a presença de São Miguel, os próprios demônios vão se retrair, porque eles não podem enfrentar O nome de Jesus e Maria. o por nome exemplo. de Jesus e Maria. Por isso que a igreja tem algumas chamadas jaculatórias, que a gente pode rezar sempre, e essas jaculatórias, que são orações, elas nos ajudam a buscar isso, porque aí nós afastamos aquela ação maligna que pode estar aqui. O diabo pode tentar, mas ele não pode combater essa presença. O anjo ele pode colocar coisas na sua cabeça? Colocar pensamentos? Ele pode tentar colocar pensamentos, ele pode influenciar. O que é uma pessoa que está, às vezes, obstinada por um pecado? Ela está sendo influenciada por aquilo ali. Ela Uma precisa... depressão ou com sentimentos suicidas. Sim. Muitas vezes é um demônio. Muitas vezes é uma ação diabólica que está ali e a pessoa vai se deixando conduzir por aquilo. A igreja é sempre muito cuidadosa em declarar alguma coisa que seja possessão e alguma coisa que seja um problema de saúde. Tá. Né? Nós nunca vamos aconselhar uma pessoa que está fazendo, por exemplo, um tratamento de depressão a deixar a medicação, porque aquilo é simplesmente uma coisa espiritual. Mas é fundamental que ela tenha uma ajuda espiritual para vencer também isso. As duas coisas juntas, né? Então o demônio pode usar dessas coisas, mas ele não pode vencer a invocação e a presença dos enviados de Deus. Como é que a gente diferencia uma realidade que é diabólica de uma realidade que é divina, né? Nas aparições de Nossa Senhora nunca manda alguma coisa, ou nunca pede alguma coisa, ou nunca fala alguma coisa que seja contrário à doutrina, né? E um dos pontos da doutrina é a fidelidade ao magistério. Toda pessoa que se levanta contra o magistério para defender a fé, ele acaba se tornando herege, ele acaba se separando. O Candelário, ele fala assim, também se exorciza casas. Como saber se minha casa deve ser exorcizada ou se é um anjo tentando se comunicar comigo? Como diferenciar os fenômenos? O anjo vai falar com você, ele não vai falar com estruturas, né? O demônio ele pode usar de algumas circunstâncias, de algumas realidades, realmente para tentar destruir a paz, tentar destruir a comunhão daquela casa. Muito mais do que tomar posse de uma casa, ele vai tentar atrapalhar a vida das pessoas, né? É muito importante saber a diferença de uma coisa e de outra, para a gente também não cair em alguns erros de dizer que tudo é culpa do diabo, né? Atitudes humanas, incompreensões, atitudes humanas de violência também podem ser causadas pela violência pessoal, e não assim dar toda a responsabilidade para o diabo e isentar as pessoas, né? Um exorcismo é algo muito sério, né, que precisa ser feito naquelas condições e naquelas realidades onde o demônio realmente está usando. É preciso ter um sacerdote muito bom
próximo, é preciso ter alguém muito espiritual e alguém que não se deixe enganar pelas artimanhas do diabo. O diabo pode, inclusive, brincar com essas circunstâncias. Interessante, eu posso só complementar aqui o que o Dom trouxe. O Padre Pio falava, né, que o demônio ele é como um cachorro que está acorrentado, não se aproxime dele. Então, quando é que a gente se aproxima e entra nesse território do maligno? Através do pecado. Então, as pessoas às vezes querem expulsar Satanás, mas não quer romper com a vida de pecado. Então, exatamente a importância desse livro aqui, onde nós vamos trabalhar esse combate aos vícios, por exemplo, a inveja, o orgulho, a luxúria, a impureza, a pornografia, tudo isso que precisa ser combatido. Não dê entrada ao demônio, né? Que são, na verdade, nem brechas, são portões que você escancara para que o mal realmente entre e destrua. Então, é preciso, não é só, vou me consagrar a São Miguel, está resolvido. A consagração a São Miguel, estamos pedindo auxílio do céu, mas existe uma parte que nós somos chamados a colaborar com a graça, né? A palavra fala isso, que é exatamente renunciar ao pecado, a vitória sobre o vício e uma vida na virtude, praticar as virtudes, né? A prudência, a justiça, a fortaleza, a temperança. Quando as pessoas vêm para combater a gula, né? Falava aqui de maçã. Exorcismo não é varrer a casa, exorcismo é mudança de vida. Exato. Ela exige uma mudança necessária de vida. Não adianta varrer a casa, né? No Sim. Evangelho, Jesus vai dizer, não adianta varrer a casa, deixar tudo limpo, porque 7 outros demônios vão voltar e vão tomar posse. Então, é mudança de atitude, é mudança de vida. Um exemplo, Isso. Dom, concreto que aconteceu disso, muitas pessoas procuram a gente contando essa situação. Minha casa, eu acho que está acontecendo alguma coisa e tal. Então, enfim, são muitos casos que procuram a gente. E um dos casos que aconteceu algum tempo atrás, veio a família todinha. Uma jovem participava do grupo de jovem, a família estava meio fria na fé, aí veio a família todinha e disseram: irmão, nós temos um cachorrinho lá em casa, esse cachorrinho sempre foi normal e tal. De repente o cachorro começa a olhar para um local, que é um local X, e sempre ele fica arrepiado, ele fica daquele jeito rosnando e tal. E eles mesmos começaram a sentir uma coisa diferente naquele local da casa, né? Aí foi simples. Foi isso que Dom Devair acabou de falar. Eu falei assim, eu puxei para a vida pessoal deles. Como é que tá o seu coração com Deus? A família toda ali, o pai, a mãe, essa jovem e os irmãos. Eu disse assim, como é que tá a vida de vocês com Deus? Como é que tá a comunhão de vocês com Deus? Vida de oração. Estão entregando ao Senhor os seus pecados? Quanto tempo tem que não confessa? Ih, irmão, tem anos. Vamos fazer o seguinte, vocês vão fazer a confissão, todo mundo. Voltar a ler a palavra de Deus, voltar a rezar em família. E depois faz só um vidrinho de água benta, vocês aspergem. Eles disseram que nunca mais aconteceu nada. Fizeram essa mudança de vida. Eu que sou santuário. O diabo que tem que ter medo de você. Você tem a presença de Cristo. O anjo diz, não ajoelha não. Eu sou igual a você. O diabo não foge de São Miguel, ele foge de você. Você é o corpo de Cristo, entendeu? Corre nas nossas veias, nós recebemos o corpo e o sangue do Senhor. O diabo tem medo. Tem uma mensagem que diz assim, da Virgem Maria, que ela diz: o diabo tem ódio de vocês e tem medo de vocês. Então, quando uma pessoa se configura a Cristo, não sou mais eu que vivo. A pessoa se confessou, voltou para a palavra de Deus, para os mandamentos, fugiu, sumiu. Ele disse: irmão, nunca mais aconteceu nada. Todo exorcista vai dizer a primeira coisa é isso. Procura ajeitar, te ajeita com Deus. Depois você vai ver se o diabo não foge. Existe casos que realmente é na casa, ou sempre se é na questão com a família se mudar, vai continuar tendo esse tipo de problema? Existem as duas coisas. Existe algo que pode ser local, né? Você tem um lugar que tem, assim... um local onde acontecem coisas que não deveriam acontecer. Um local que seja onde você tem uma... vamos dar um exemplo. Um local onde se pratica o adultério. Um local onde se pratica o abuso sexual das pessoas. Um local onde se pratica um sexo desenfreado. Esse lugar... ele tem alguma coisa, ele tem alguma não é uma propriedade física, mas ele está tomado de algo que é ruim. Então esse local é ruim. Agora, se você muda essa realidade, você também muda aquela circunstância. Porém, se isso está nas pessoas e as pessoas se mudam, elas se transferem,
aí você e aquilo está nas pessoas, vai junto com as pessoas. A maldade vai junto com aquela pessoa, né? Então são as duas situações que existem. O lugar, que pode ser por causa das atitudes que ali se praticam, ou a pessoa, porque ela traz isso dentro dela. Tem um caso até ele foi até no Santo Flow esses dias, o Padre Eugênio, surgiu a comunidade com Medjugorje e tudo. Me marcou muito essa história, porque disse que era um lugar que... Como é que eu posso dizer? Não sei se pode dizer essa palavra aqui, né? Que as criancinhas são mortas no ventre da mãe, né? Então, era uma clínica que acontecia isso. Então, o que acontecia? Naquele lugar, eles venderam para uma pessoa e ali aconteciam muitas manifestações estranhas, muita presença maligna. E veio o padre, celebrou missa, rezou, fez oração e nada resolvia. Isso me marcou demais. Nada resolvia. O Padre Eugênio, inspirado pelo Espírito Santo, ele disse: foi um lugar muito dedicado ao inimigo, por causa desses pecados muito graves. É preciso ter uma caridade proporcional, uma reparação proporcional. Deus quer que você doe essa casa para ser um abrigo de menores, para ser uma creche para as crianças. Foi feito isso, nunca mais teve nada. Em geral, uma oração resolve. A minha casa, quando a gente se mudou, a primeira coisa que minha mãe fez foi aspergir com água benta. De repente, os ladrilhos, né? Estourou. Opa! Na hora que aspergiu com água benta, nunca mais teve nada, entendeu? Em geral, uma simples oração e uma vida coerente traz a presença de Deus. Mas existem realidades mais enraizadas. Eu achei impressionante a sabedoria desse padre. Ele disse: é preciso fazer uma reparação proporcional. Nada dava jeito. Acabou toda barulho, pesadelos que tinham, peso espiritual, sumiu por causa da caridade, né? Deus não aparece aos homens. Ele precisa de mensageiros. Todo o Antigo Testamento, as aparições de Deus, elas são intermediadas pelos anjos, porque Deus não pode aparecer. Quem contempla a face de Deus morre. Então existem os intermediários, os anjos são intermediários. Eles transmitem a presença de Deus, eles indicam, eles invocam, eles evocam a presença de Deus, mas eles não são Deus. Embora ali você esteja vendo a presença de Deus. O Novo Testamento, a grande novidade é que você tem Deus que assume a natureza humana. Então aqui a mediação dos anjos, ela fica secundada, ela fica mais escondida. Tanto é que no Antigo Testamento, quando a gente vai fazer o estudo da Cristologia, as aparições angélicas no Antigo Testamento, elas são um sinal teológico que nós podemos invocar teologicamente, explicar teologicamente, biblicamente, da possibilidade da encarnação do Verbo. Por quê? Porque aqui Deus assume a natureza humana. Então já quebrou aquela separação entre o homem e Deus. Agora, os anjos não perderam a sua função. Porém, nós temos a possibilidade de estar diante de Deus através de Jesus Cristo. Jesus não é o mediador, é o próprio Deus. Mas para podermos contemplar, ele assume a natureza humana. Por isso que ele não pode ser um anjo. Porque o anjo, ele não participa da mesma natureza divina. O anjo não é Deus. E o Filho de Deus, ele participa da mesma natureza. Tanto é que no creio, nós confessamos com igual natureza, igual majestade. Né? O primeiro concílio de Nicéia, há 1700 anos atrás, ele já colocava essa realidade. Foi uma das primeiras questões que nós tivemos de resolver na teologia. Se Jesus é ou não Deus. Se ele assumiu uma aparência. Não, ele não assumiu a aparência. Vestiu uma roupa. Porém ele não é uma parte de Deus, ele não é um pedaço de Deus, ele é Deus. Então, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, o Pai é Deus. 3 pessoas numa única divindade. Os anjos não. Os anjos são criaturas.
né? Enviados para. Tanto é que o nome dos 3 arcanjos que nós temos na Sagrada Escritura, Deus cura, Miguel, quem como Deus, e Gabriel, força de Deus. Quer dizer, quando tem uma mensagem a ser comunicada, uma mensagem importante, quem que Deus envia? Gabriel. Quando há necessidade de uma cura, quem que Deus envia? Rafael. Quando tem necessidade de fazer um combate, quem que ele envia? Miguel e os seus anjos. E quando na Bíblia fala o anjo de Deus, tem alguma diferença? Tem vários teólogos que têm as teorias, né? Isso a igreja não bate o martelo. Tá. Mas existe essa teoria que quando fala específico o anjo do Senhor, que muitas vezes até se confunde com o próprio Senhor, seria São Miguel. Existe essa possibilidade. E aqui, por exemplo, A sarça? Por exemplo, a sarça ardente. Atos Apóstolos, capítulo 7, versículo 30. 40 anos mais tarde, apareceu-lhe no deserto do Sinai um anjo na chama de uma sarça ardente. O próprio Santo Estevão, o primeiro mártir da igreja, está explicando aqui. Ele era discípulo de Gamaliel, o melhor professor da época, que São Paulo também foi discípulo de Gamaliel. Ele está explicando, aquela presença de Deus se manifestou, como o Dom Devaí está dizendo. O anjo, ele traz a mensagem, ele traz a palavra, ele traz a presença. Ele é um portador. O próprio nome Lúcifer, né? É o portador da luz. Era um Agora, anjo se é uma coisa, é para a gente usar uma palavra assim, se a visão do anjo já é uma coisa terrível, assustadora, imagina a presença de Deus. A voz de Deus. Então, é impossível para a criatura ver essa presença. E, se eu não estou errado, nem todos os anjos estão na presença de Deus. Só alguns estão mais próximos dele. Porque né? a hierarquia, né? Na hierarquia. São 3 hierarquias. Na presença cada no uma sentido de tá próximo. serafins. De uma proximidade Exato. maior. Todos veem, como Jesus diz, todos os anjos dos pequeninos veem a face do meu Pai. Todos eles estão na presença de Deus. Mas quando o anjo Gabriel diz a Zacarias, eu sou um dos que assiste diante de Deus, e São Rafael, eu sou um dos 7 que assistimos diante de Deus, quer dizer como que diz? A sala do trono, né? Então ali no acesso direto, tem uma missão específica, né? Então, e aí a gente não vê no sentido de importância, porque às vezes quando a gente fala dessa relativa proximidade, parece que é importância, mas não é importância. Isso é relativo à missão do anjo. Então, isso eu estava lembrando uma história engraçada. Estava conversando com uma pessoa sobre as hierarquias angélicas, né? E aí alguém chegou, não, mas é um serafim. Aí a pessoa que estava conversando assim, eu quero saber quem é que está comigo aqui. Quem é que está aqui? São o anjo, então é com ele que eu quero conversar. É ele que está resolvendo meu problema aqui. Exato. Né? Porque os principados, né? Os arcanjos, os anjos, eles estão mais aqui próximos, né? Nessa realidade material nossa aqui, né? A igreja, assim, ela chama a atenção a ação diabólica mais perigosa e que muitas vezes os cristãos ficam desatentos é exatamente a tentação. Então se dá uma atenção muito grande à possessão, né? A vexação, infestação, e esquece que a tentação é o maior perigo. E que então, é suave, sutil. Exatamente, né? Porque até foi uma fala do início que o Dom Devaí trouxe, que eu achei interessante, assim, Deus ou o diabo. Eu acho que quando você olha para esses dois lados, até que você então existe aqui uma batalha espiritual, eu preciso tomar uma posição. Mas o mais perigoso são aquelas pessoas que estão indiferentes e acham que podem passar ilesas. Não creio aqui, mas também não tenho nada com o diabo, eu quero seguir aqui e vivo a minha vida. E não percebem que um lugar ele não fica desocupado. Aquilo que deveria ser ocupado por Deus ou muro, né? Pelo seu ele não vai ficar desocupado. Você vai colocar alguma coisa. A história do muro a pessoa está lá em cima do muro, um lado é de Deus, um lado é do diabo, a pessoa em cima do muro. Então, tô aqui tranquilo, tô em cima do muro. E o diabo, na verdade, não está fazendo nenhuma... os santos dizendo, vem para esse lado, é uma história, né? E o diabo não faz nenhum esforço, e ele fica intrigado com aquilo. Por que os santos estão me chamando para cá e o diabo não está nem aí? Aí o diabo revela, porque o muro é meu.
né? Então, assim, esse indiferentismo, acho que a Já tá gente do está meu em lado. que foi citada aqui, Teresa Benedito da Cruz, ela dizia isso, aqueles que buscam a verdade, eu nem me preocupo. Ela, como filósofa, buscava a verdade, encontrou, lendo Santa Teresa de Jesus, encontrei a verdade e abraçou a fé. Ela dizia, quem me preocupa são aqueles que são indiferentes. Esses me preocupam, não é? Porque não estão nem aí, estão indiferentes, não tem uma busca. Então, a gente pensar que o demônio vai vir para mim daquele jeito, como está no imaginário muitas vezes, um tridente, um chifre. Não, ele vai vir muitas vezes de maneira bela, de maneira até se apresentando de repente como algo lícito, Não né? leve desaforo Não- pra casa. Exato. E aí vem Essa a pessoa tentação não merece seu perdão. e exatamente, são coisas sutis assim, né? Guardar o Suave. ressentimento, Como alguém que exatamente. tá cuidando de você até, né? E aí- Quase oferece um colo, né? Como diz a Amado, quase oferece um colo, mas na verdade é para acabar com a sua Te vida, dá né? comida E por aí, quando a abaixo. gente fala de reavivamento nesse tempo, sabe uma coisa que eu tenho percebido? É a volta dos indiferentes E a volta dos Verdade. jovens, e a volta dos jovens. não é? É. Muita gente mais... Porque o que nós temos visto? Nós temos visto uma juventude cansada de todas as ideologias que são pregadas. Pois é, né? E nós vemos os não resolvem os indiferentes, problemas porque não resolvem os problemas, mais- eles criam mais outros internos, problemas. certo. Não, eles criam, eles estabelecem. Vendem que vão resolver os problemas Isso. e criam novos. Parece que somos mais livres, mas aí as taxas de depressão, de suicídio, de etc. estão Você aí. pode ver isso concretamente nos países mais desenvolvidos que já solucionaram todas as necessidades básicas das pessoas, que tem tudo, É onde segurança, tem mais depressão, saúde e tal. mais suicídio. É onde você tem mais depressão, mais saúde. O quanto maior esse índice de satisfação humana, maior o índice de suicídio. E isso nós estamos falando numa sociedade que está realmente cansada. Então, esses jovens e esses indiferentes que estão voltando para a igreja, por que eles estão buscando? Porque eles percebem que existe aqui uma resposta concreta que dá sentido, que dá significado à existência e que isso é gratuito. Quando nós vemos de manhã, né, às 4 horas da manhã, que nós estamos falando aqui de praticamente 2 milhões de pessoas rezando às 4 horas da manhã. Segunda sábado. De segunda a sábado. Nós não estamos falando de pessoas que têm uma carteirinha, que são participantes de igreja, mas nós estamos falando de 2 milhões de pessoas Pessoas comuns, que são trabalhadores, que levantam para ir trabalhar, que têm os seus compromissos, que têm as suas famílias, que começam a rezar porque escutaram falar. No começo, isso teve início por conta da pandemia, porque as pessoas não tinham o que fazer. Pois é, agora elas não. Agora não, as indo- pessoas têm o que fazer. Elas E as acordam mais pessoas cedo. acordam mais cedo para fazer isso. Que algo tá preenchendo, né? E eu não sei se vocês percebem um movimento contrário e crítico em relação a isso, mas eu me pergunto, se é alguma coisa que eles não acreditam e que não tem nenhuma relação com o divino ou não tem nenhum poder, por que incomoda tanto uma coisa que não... Exatamente. Tá incomodando alguém. É um Porque questionamento você- Você interessante. concorda? Porque- Ah, eu não acredito, isso daí é besteira, vocês estão perdendo tempo. Tá bom, e por que você tá Irrita incomodado? tanto. Se eu tô fazendo, eu não tô tomando seu tempo, eu tô fazendo na minha casa, do meu jeito, eu Tô tô na acordando minha mais aqui. cedo, eu tô chegando cansado do trabalho e Não dói nada em você. quem perderia na teoria sou só Você eu. tem- Vilela, se você As tiver pessoas se incomodam tanto. se você tiver diante de 2 laranjeiras e você tiver pedras para jogar, em qual laranjeira você vai jogar? Na que Na tem fruto. na que tem fruto. É claro. O que é que incomoda? Incomoda que um jovem que vai levantar às 4 horas da manhã para rezar, Isso incomoda demais. ele vai dormir mais cedo. Mas se ele for pra balada se drogar, Não tem problema. deixa aí, é uma fase. Um casal que está trabalhando para resgatar o seu matrimônio, que estava com o matrimônio destruído, e que a esposa começa a levantar, isso incomoda o marido, mas o marido começa a levantar, porque nós temos testemunhos disso. Eu já conheço história, eu recebo muito testemunho aqui E aí, na minha DM. o que é que incomoda? Incomoda aquele casal, aquele marido que deixou de trair a esposa com uma coisa simples. Ele não pagou uma fortuna para ir para fazer uma Psicólogo experiência de transformação de vida. Ou não Ele só Fizeram uma levantou. viagem romântica pra Paris. Não, pra ele salvar só levantou às 4 horas da manhã, pegou um terço e ajoelhou. e ajoelhou. É só isso. Então, isso incomoda. E aí eu te pergunto,
o diabo vai ficar feliz ou triste com uma coisa dessa? Ele vai ficar incomodado. Ele vai ficar incomodado e aí essas pessoas começam... Por que a perseguição de uma coisa tão simples? O que incomoda uma irmã, né, duas irmãs, a irmã Maria Raquel e a irmã Maria Joana que está ali, que depois vai tocar o violão dela, porque já estão perguntando cadê a irmã Maria Joana. Mas o que incomoda? Essas duas irmãs que não têm nada que seja extraordinário de capacidades humanas, que não estão lá porque fizeram uma belíssima de uma faculdade, que não tem... ganharam The Voice. Não ganharam The Voice, não fizeram... Não são a freira... The Voice. Não são a freira mais bonita da Itália. Não tem nada disso. Eu entrevistei a freira mais bonita, tá mas vendo? católica. É católica. Mas não tem nada de extraordinário, mas estão fazendo uma revolução na vida de pessoas. Mas olha, Dom... Ela é a mais bonita de todas. Tá bom. Papai dizia que era princesa, então é a princesa. Temos a princesa aqui, então. Mas não, meu coração ele ferve, assim, sabe? Porque, no sentido de que... O que me impulsionou, assim, foi olhar, por exemplo, alguns anos atrás, quando um jovem entrou numa escola e tirou a vida de 2 outros jovens por causa de uma ferida, de um ressentimento, de algo que não foi trabalhado. O que é que hoje... ao se deparar com situações como essa, que acontecem novamente, que se apresentam, estão aí, a situação que nossas crianças se encontram, enfim, várias situações, olhar para aquilo e dizer assim, o que é que eu estou fazendo? Porque quando eu soube nós estávamos no retiro, lembra, Maria Joana? Quando chegou essa notícia dessa tragédia com 2 jovens que perderam a vida, assim, na verdade foram 3. Não é? O que tirou a vida dos 2 e depois ele tirou sua própria vida. E eu me perguntava, falava, o que é que nós, enquanto consagrados, estamos fazendo pela juventude? E aqui, segundo o carisma que Deus confiou. Oração, sacrifício, missão. Ou eu tenho certeza que um pai ou uma mãe de família, quando se depara com uma tragédia como essa, eu tenho certeza, se tem um mínimo de responsabilidade, é pensar assim, peraí, o que é que eu estou fazendo? Como é que eu estou formando, criando, educando o meu filho? Porque enxerga, quando vê uma situação como essa, toma para si, fala para ele, o que é que eu estou fazendo? Então, a reconquista espiritual, que é esse projeto, né, que Deus nos confiou, e que não é nosso, não, vai além de nós, e que todos os filhos de Deus, né, onde essa voz chegar e o Espírito Santo suscitar, são convidados, né, a participarem, é exatamente ocupar esse espaço e unir a oração à ação. Nós precisamos, se existe um levante espiritual no Brasil de oração, de sacrifício, de rosário, nós precisamos ver no campo, na atuação, na ação, nós precisamos ver uma resposta. Estão entendendo o que eu estou falando? Então, ocupar os espaços. Você saber que podia ter sido evitado aquilo. Exato. Né? Podia então, ter sido nós precisamos desses homens e mulheres de bem. E que bom quando esses homens e mulheres de bem também têm a fé. Ocupando os espaços nas escolas, na cultura, na mídia, na política, em todas as esferas. Ocupando os espaços. Olha, coisas assim muito simples. As irmãs que estão lá em Piracicaba fizeram um evento de música nesse final de semana lá. Teve uma pessoa que veio do Mato Grosso. Ela pegou ônibus, ela pegou carona e ela veio do Mato Grosso para participar. Para participar de um evento que durou uma tarde. Aí eu pergunto assim, o que tem de tão extraordinário nisso? Pode ser que para uma pessoa que mora ali, fala, não tem nada de extraordinário, mas na vida daquela pessoa foi extraordinário. A presença dos irmãos que tem feito essa renovação espiritual através de uma oração tão simples que é o rosário, é um sinal extraordinário do amor de Deus pelas pessoas. Porque essas pessoas que estão acordando de madrugada para rezar, talvez estivessem esquecidas, ou tivessem já se esquecido de Deus. E quem está levantando essas pessoas são os anjos dessas pessoas. Existe um levante dos anjos. São os anjos. Existe um levante dos anjos na direção de atrair as pessoas para uma coisa que não é um culto simplesmente, mas que tem levado essas pessoas à confirmação da vida. Por quê? Porque essas pessoas, depois de levantarem às 4 horas da manhã e rezarem, essas pessoas buscam a confissão, essas pessoas buscam a participação na missa, essas pessoas têm a transformação de vida.
sabe? A gente tem testemunho de um jogador que é muito amigo das irmãs, que eu escutei um pouco do testemunho dele, do resgate da vida, do resgate do matrimônio, de uma vida que estava fechada. Estavam na Turquia? Exato. Moravam na Turquia, foram alcançados lá. Foram alcançados lá e vieram morar em Fortaleza. Isso eu acho que há uns 20, 30 anos atrás ninguém poderia imaginar o alcance. Criar uma coisa que você, aqui, por exemplo, eu da minha casa consiga atingir um mundo. Continentes, né? Não, um mundo. É um mundo. Tem gente agora trabalhando de Uber escutando em Londres. Tem gente na Austrália. É incrível. E aqui você me faz lembrar dessa vocação, digamos assim, uma vocação profética do Brasil. Parece que um farol que vai iluminando, inclusive, outras nações. Isso me fez lembrar do profeta Elias. Isso que o senhor falou está na Bíblia, quando o profeta Elias está cansado, depois daquele embate, né, com os profetas de Baal, e ele sai e correndo risco de vida, e ele fala, chega. E aí ele desanima, tira minha vida, porque eu não aguento, tira minha vida, e ele adormece ali desanimado. E quem é que toca e desperta Elias? E dá um copo. Dá um copo de água. Quem é que faz isso? É um anjo. E dá de beber e alimenta o profeta para que ele se levante e continue. Então, isso que o Dom Devaí está trazendo, isso é muito forte. E o quanto houve um levante contrário para que a devoção aos anjos fosse abafada e esquecida. Quando nós não olhássemos para os anjos como poderosos executores da vontade divina, mas como aqueles gorduchozinhos do filme, o Cupido que atira, e não são nada, são fofinhos, são assim inocentes, não tem nada a ver. São Miguel Arcanjo, tudo isso que nós falamos aqui da Sagrada Escritura é para mostrar ao povo que nos acompanha, existe uma base bíblica. Dom Devaí pode falar melhor sobre, inclusive, a posição dos papas, não é? Como o próprio Papa Leão XIII, São João Paulo II, o Papa Francisco, que trouxeram também, resgatando essa devoção a São Miguel Arcanjo, que ele é o protetor das nações. Está aqui o protetor do povo de Israel. Nós temos a intervenção de São Miguel na França, junto a Santa Joana d'Arc. Nós temos a intervenção de São Miguel também em Portugal, na batalha contra os mouros. Então, ele aparece realmente como protetor das nações. É muito importante trazer essa base para que as pessoas entendam como essa reconquista espiritual de uma nação, ela realmente é entregue ao chefe, o príncipe dos exércitos, o Senhor, que é São Miguel Arcanjo. Não por uma criação aqui das nossas cabeças, mas porque a Bíblia atesta, a tradição, o magistério ensina.